Gênesis capítulo 18, a partir do verso número 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei, por amor dos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Amém, irmãos. Palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe, nos dando o entendimento dela. Ó Deus, Pai, nossas necessidades são tantas, Pai, aparentemente, humanamente falando, Deus, mas na verdade, nossa única necessidade, Senhor, é que o Senhor fale aos nossos corações, meu Deus, porque a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra foi poderosa para criar o universo, Deus. Tua palavra foi poderosa, meu Deus, para chamar Abraão, Pai, para que ele saísse da idolatria, Deus, e pudesse viver uma vida para a Tua glória. E a Tua palavra é suficiente, meu Deus, também para nos fazer viver em novidade de vida, Senhor. Então nos abençoa, meu Deus, com a Tua santa palavra, que nós possamos amar o Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas do Teu santo evangelho, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a barganha é algo que parece que está no DNA do brasileiro, né? Em outro local, quando o preço está ali, é aquele preço e acabou, se não tem negociação, né? Mas parece que com o brasileiro sempre dá para diminuir, sempre dá para dar um chorinho, sempre dá para você poder pedir um pouco mais. Aqui em nosso texto parece que Abraão é brasileiro, né? Ele barganha com Deus, ele pede, ele insiste até o fim. A gente tem meditado, irmãos, no Evangelho de Gênesis, a gente tem meditado desde o começo do livro e a gente tem visto que o livro ele basicamente se divide em duas partes, né? A primeira parte do livro a gente vê do capítulo 1 até o capítulo 11, que são a criação de todas as coisas, que é onde nos é registrado, nos é relatado como que o universo veio a existir, inclusive o seu objetivo e propósito, como que Deus criou especificamente a raça humana, como que Deus ele fez o trabalho, como que Deus ele fez o dia do Senhor, como que Deus ele fez o casamento, e como também o homem ele destruiu, ou pelo menos ele fez com que tudo isso fosse manchado pelo pecado, no capítulo 3, na queda. Então, a partir daí, irmãos, nós não vivemos mais
por aquilo que nós podemos alcançar da parte de Deus, pelo que nós podemos fazer. Né? Deus nos criou em uma aliança com ele de obras, onde o homem ele poderia obedecer a Deus e alcançar uma recompensa da parte de Deus devido à sua obediência. O Senhor tinha dito ao homem que ele poderia viver eternamente, a não ser que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, a partir daí, a partir do momento que o homem entrou em pecado, a gente não tem mais esperança de que pela nossa própria força ou obra a gente consiga realizar qualquer coisa nesse mundo. Nos é dada uma promessa de salvação, e é nisso que tem se baseado a vida cristã desde o início, irmãos. Desde o capítulo 3 de Gênesis, nos é dito que um descendente ele viria para salvar a raça humana. E essa é que é a história da Bíblia, né? O Antigo Testamento todo ele vem fundamentado no livro de Gênesis, mostrando como que Deus ele trouxe então, foi preparando todo o caminho para trazer a salvação para a humanidade através do Filho de Deus, Jesus Cristo. A gente vê até o capítulo 11, fala o início de todas as coisas, mas o capítulo 11, que vai registrar o evento da Torre de Babel, onde os homens estão juntos para se destruírem, para que o seu pecado possa multiplicar. Então Deus ele espalha a humanidade toda e ele diz: eu vou trabalhar apenas com um homem. Ele então separa Abraão para a partir de Abraão então ele trazer a salvação para o mundo, né? Então a partir de Abraão então dá início à igreja do Antigo Testamento, se assim a gente puder dizer, que é o povo de Israel. Então a gente vê, irmãos, desde lá até aqui no capítulo 18, como tem sido a luta, como tem sido a caminhada desse nosso irmão, o pai da fé, Abraão. E a gente vê então no começo do capítulo que Deus apareceu de um modo diferente para ele agora. Né, Deus já tinha aparecido algumas vezes para Abraão, já tinha aparecido no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 17, mas agora Deus aparece de um modo diferente para Abraão, que Deus ele toma aqui uma forma humana, uma forma corpórea, e ele vai se relacionar com Abraão desse modo mais íntimo. Né, ele é recebido na casa de Abraão como um visitante, como um estrangeiro, então ele faz ali uma refeição com Abraão, e Abraão serve a Deus ali como se estivesse servindo a um homem. E então a gente vê que isso ainda continua um pouco nesse comecinho dessa passagem que nós lemos a partir do versículo 16. Porque vejam que é dito que os homens, ou seja, Deus e ali e os dois anjos que estavam com o Senhor, no versículo 16, se levantaram depois de haverem feito uma refeição com Abraão, e eles olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Veja, irmãos, obviamente Abraão aqui já tinha plena certeza de que era Deus com quem ele estava falando ali, que era com Deus que ele estava se relacionando, mas, ao mesmo tempo, ele continua agindo como um bom hospitaleiro. Ele vai encaminhar Abraão para o local onde, ou vai encaminhar Deus para o local onde Deus estava fazendo referência de que iria. Né? Ele disse que os homens se levantaram e iam olhando para Sodoma, então ele foi encaminhar eles então para Sodoma. E aí, o Moisés ele faz um registro aqui muito interessante, irmãos, que é como se fosse uma conversa de Deus consigo mesmo. Como eu disse para os irmãos, aqui no texto continua como se Deus ele vai agir nesse texto aqui, como se ele fosse um homem. A gente vê ele encaminhado então por Abraão para ir para Sodoma, e a gente vê aqui uma conversa de Deus com ele mesmo, como se fosse um homem refletindo. Nós sabemos que Deus ele não precisa refletir, irmãos, porque Deus ele sabe de todas as coisas, mas aqui nos é registrado uma reflexão da parte de Deus, para que eu e você a gente possa entender os propósitos de Deus. É muito interessante, irmãos, é muito importante quando a gente lê esse tipo de passagem na palavra de Deus, onde a gente vê Deus falando com ele mesmo, e faz com que a gente possa enxergar então a vida, o mundo e as coisas que Deus fez pela perspectiva divina. Por exemplo, aqui nos é dito, né, Deus conversando consigo mesmo, ele diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Veja, irmãos, é como se Deus estivesse falando, né, pensando: será que eu vou contar esse segredo para esse meu amigo? Ele diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele diz: será que eu vou deixar de falar para Abraão o que eu estou prestes a fazer? Sendo que Abraão, eu escolhi ele, eu separei ele para que nele sejam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão é um homem especial para mim. Abraão não é um homem como qualquer outro. Abraão aqui, irmãos, ele representa a igreja do Senhor. Na verdade, esse tipo de coisa é dito no Antigo Testamento, lá em Amós, no capítulo 3, a respeito dos profetas, que Deus ele não faz nada sem falar primeiramente aos seus profetas. Ou seja, Deus está tratando aqui Abraão como um profeta, como alguém que é a pessoa que vai receber a palavra de Deus para poder transmiti-la para a igreja do Senhor. E como é que Abraão vai fazer isso? Vai receber a palavra de Deus e vai transmiti-la para a igreja do Senhor. Nos é dito no versículo 19, diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, Deus ele diz:
trata Abraão como um profeta, como alguém que vai receber a mensagem de Deus, como alguém que vai saber os segredos do Senhor. E ele diz: será que eu vou ocultar isso a Abraão? Já que Abraão, ele é o início aqui da igreja do Senhor. Será que eu vou ocultar que eu estou prestes a destruir Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas? Ou será que eu conto para Abraão? Como eu disse, irmãos, obviamente Deus não precisaria fazer essa reflexão, mas através disso Deus quer nos ensinar qual é o objetivo de Deus ter chamado, ter escolhido Abraão, e qual é o objetivo então de toda a igreja que vem depois dele. É dito aqui de modo muito claro, irmãos. Deus ele disse que escolheu Abraão para que todas as nações da terra fossem abençoadas através dele, e é dito mais, diz: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Veja, irmãos, qual é o objetivo, então, da existência da igreja no mundo? O objetivo da igreja, irmãos, é para que nós possamos ensinar aos nossos filhos, à próxima geração, para que eles também adorem a Deus e para que eles também possam ensinar aos seus próprios filhos, para que eles também possam adorar a Deus e para que a igreja do Senhor se perpetue para sempre. E enquanto esse mundo existir, irmãos, não deixe de existir aquilo que vai trazer mais glória para Deus nesse mundo, que é a igreja do Senhor. Veja que Deus ele criou todo esse mundo, irmãos, mas ele criou o homem, mais especificamente, a imagem e semelhança de Deus. Essa palavra imagem e semelhança, que nos é dito que Deus nos fez dessa forma, ela significava no Oriente Antigo, na circunvizinhança ali de onde Moisés ele residia, lá no Egito, nas regiões do Oriente Médio, significava quando um rei ele tinha o domínio sobre uma determinada área, ele colocava uma imagem sua nas extremidades daquela área. Então, você ia chegar no Egito e na entrada do Egito e na saída do Egito ia ter uma estátua ali de Faraó. Então, quando Deus ele disse que ele criou o homem à imagem e semelhança e manda o homem se multiplicar por toda a terra, significa que o domínio de Deus ele se estende por toda parte. Então, quando Deus ele diz então aqui que Abraão foi criado para que ele ordene aos seus filhos, para que eles guardem os caminhos do Senhor. Quer dizer, olha, a raça humana como um todo, ela está caída, ela está em pecado. Mas Deus ele vai querer que sempre se perpetue nessa terra um povo separado, um povo escolhido do Senhor, para que eles adorem a Deus, para que mesmo em meio à idolatria desse mundo, mesmo enquanto o mundo está adorando outros deuses, o povo de Deus, a igreja do Senhor, eles possam adorar ao Deus verdadeiro, adorando ao Senhor, guardando os seus caminhos e praticando a justiça e o juízo. E Deus ele quer que nós façamos isso, para que ele possa cuidar de nós e nos levar para a eternidade. Porque veja, ele diz que ele faz isso para quê? Ou seja, o objetivo disso, de que ele ordene aos seus filhos, e os filhos deles ordenam aos filhos dele, para que faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O objetivo de Deus de abençoar Abraão, de escolher Abraão, de separar Abraão, para que ele cuide da sua família nos caminhos do Senhor, e a sua família sempre se perpetue na terra, os filhos da fé de Abraão, é para que Deus faça vir sobre Abraão tudo o que ele tem falado. E o que é tudo, irmãos, que Deus tem falado para Abraão? Quais são as promessas que Deus tem dado a Abraão, que nós temos visto até aqui? Nós observamos que Deus ele fez basicamente 3 promessas a Abraão. Deus prometeu a Abraão uma descendência, Deus prometeu também a Abraão uma terra, e Deus prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, o que Deus prometeu a Abraão foi a eternidade, em outras palavras, porque a descendência, irmãos, ela representava a vida eterna, né? É a forma que você continua vivendo depois que você morre, através dos seus descendentes. A terra, irmãos, a gente vê claramente no livro de Hebreus, no capítulo 12, que Abraão ele não estava aguardando aquela terra de Canaã. Nos é dito claramente no capítulo 12 de Hebreus, no capítulo 11, perdão, que Abraão ele aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto. Ou seja, a Canaã representava a Canaã celestial, a Canaã representava a vida eterna que nós devemos desfrutar com o nosso Deus. Ou seja, então, Deus ele está dizendo que o objetivo é que Abraão ensine aos seus filhos e que a igreja se perpetue por essa terra para que Deus possa conduzir esse povo seu até a eternidade. Veja que isso é dito, irmãos, também lá em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, quando Paulo está instruindo Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu quero que você ensine homens idôneos para que eles possam ensinar a outros homens idôneos a respeito de como se deve proceder na casa de Deus. Perceba, irmãos, vejam quantas gerações o apóstolo Paulo está preocupado. Ele está ensinando a Timóteo para que Timóteo ensine a outra geração, para que essa outra geração ensine a próxima geração. Então veja a preocupação, irmãos, nossa, a preocupação do povo de Deus deve ser como que a minha vida ela vai trazer frutos para a eternidade.
Como que a minha vida, ela vai fazer com que as pessoas que estão à minha volta, mas principalmente a minha família, ela vai continuar caminhando para a glória de Deus. Veja que, de fato, nós falamos muito, né, que a salvação é individual, é um jargão da igreja evangélica hoje. No entanto, embora a salvação ela seja individual, existem aspectos corporativos na salvação. Existe um aspecto em que a salvação ela não é individual, irmãos, porque Deus ele é um Deus de aliança, Deus é um Deus de famílias. A intenção de Deus em salvar uma pessoa é que toda a família daquela pessoa seja abençoada. Veja, a gente vê isso desde o Antigo Testamento, quando Deus ele criou não vários seres humanos separados, mas ele criou Adão e Eva para que toda a sua descendência vivesse no jardim em adoração ao Senhor. Quando Deus ele chama Noé, não é salvo apenas Noé, mas são salvos também os filhos de Noé. Quando Deus ele chama Abraão para que através da descendência dele o mundo seja abençoado. E o povo de Israel então nada mais é do que os descendentes do próprio Abraão. E a gente vê isso, inclusive, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala que os filhos dos crentes, eles são santos. Então vejam, irmãos, o objetivo de Deus é que nossas famílias sejam abençoadas. Veja que eu e vocês, nós devemos medir a nossa espiritualidade, irmãos, pela preocupação. Um dos termômetros da nossa espiritualidade é a preocupação que nós temos com a salvação daqueles que Deus nos concedeu na nossa família. Perceba que essa, na verdade, é o foco do texto aqui todo. Isso é o que Deus disse para Abraão, que Deus escolheu Abraão para que a descendência dele pudesse continuar guardando os mandamentos do Senhor. Como também Abraão, irmãos, nós vemos aqui nesse texto que a preocupação de Abraão é que o seu sobrinho Ló, ele seja salvo. Veja, o texto continua dizendo que Deus disse então para Abraão, né? Deus ele decidiu dizer para Abraão qual era o plano dele, o que é que Deus estava planejando fazer. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Veja, Deus ele diz então para Abraão que ele vai ir lá até Sodoma e Gomorra. E mais uma vez, irmãos, como eu disse para vocês, Deus está se comportando aqui como se ele fosse um homem. Veja, ele está dizendo, eu vou lá para eu poder saber. Obviamente, Deus ele não precisa ir lá, irmãos, para saber se em Sodoma e Gomorra há pecado. Deus ele é onisciente, é claro que ele já sabia. Mas o texto é colocado dessa forma para que eu e você a gente entenda que Deus ele julga segundo a reta justiça. Deus ele julga não é porque ele ouviu falar. Deus ele julga porque ele tem conhecimento pleno de todas as coisas. Por isso que ele diz aqui claramente, eu vou lá e vou saber se de fato é o que eu estou ouvindo a respeito disso. Nós sabemos que, na verdade, irmãos, até era conhecido da região os pecados de Sodoma e Gomorra, porque quando nos é dito que Ló, ele escolheu aquela região para morar, nos é dito, na sequência, Moisés ele nos fala, ora, os homens de Sodoma eram maus e perversos diante do Senhor. Ou seja, eles eram perversos assim como nós temos visto desde o início do mundo, existem homens perversos como Caim, como o seu descendente Lameque, como também Nimrod, aquele que liderou a construção da, da Torre de Babel, e tantos outros homens que têm seguido os caminhos de virar as costas para Deus, irmãos. Mas então, Abraão, ele está preocupado com o seu sobrinho. E por isso que enquanto os anjos vão até Sodoma, Deus ele fica ali ainda com Abraão, e Abraão permanece ainda na presença do Senhor, nos é dito no versículo 22. E veja, Deus ele Abraão se aproxima então de Deus e diz: destruirás o justo com o ímpio. E aqui vai começar o que eu falei para os irmãos no começo da pregação, a barganha de Abraão com Deus. Veja como é interessante, irmãos, porque isso aqui é um exemplo que nós temos aqui do pai da fé, de Abraão, de como nós devemos orar a Deus e como nós devemos interceder pelas outras pessoas. Veja que todas as coisas que Abraão vai colocar aqui não está relacionada a Ló. Pelo contrário, a preocupação de Abraão é com Ló, mas ele nem vai citar sequer o nome do seu sobrinho. Veja, quando ele vai orar a Deus, irmãos, o que ele está preocupado em falar, o que ele está preocupado em dizer a Deus é de acordo com a natureza do próprio Deus. Veja, ele está dizendo, ele se aproximou de Deus e disse, destruirás o justo com o ímpio. E ele diz, né, ele vai dizer então, Deus ele vai dizer, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Veja, ele vai em relação a Deus, Abraão vai falar, e ele fala a respeito do amor que Deus tem pelo seu povo. Ele diz, Senhor, é como se ele estivesse dizendo aqui, Senhor, o Senhor não ama o seu povo? Senhor, se tiver lá 50 dos seus, o Senhor poupa a cidade? E aí então, a resposta que, o argumento que Abraão vai usar para isso, ele diz, longe de ti
fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então veja, o argumento não é, Senhor, meu sobrinho é uma pessoa tão boa, salva ele. Não, é porque o Senhor é justo. Está na natureza de Deus a argumentação de Abraão. Abraão vai falar com Deus em relação ao que ele vai colocar perante a Deus, é aquilo que ele sabe que Deus é. Ele primeiro se apoia tanto na misericórdia de Deus, no amor que Deus tem para com o seu povo, como também na justiça de Deus. Então a resposta de Deus vai de acordo com aquilo que Abraão pediu. E não teria como ser diferente, irmãos, porque o que Abraão colocou diante de Deus foi aquilo que é de acordo com a natureza do próprio Deus. Veja, como se Abraão estivesse orando com as palavras que o próprio Deus colocou na boca dele. Como quando nós oramos, irmãos, de acordo com os salmos ou de acordo com a oração do nosso Senhor, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou a orar. Quando eu e você a gente vai orar, irmãos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é uma oração que Deus nunca vai deixar de ouvir. Porque, veja, é uma oração de um coração que busca a vontade do próprio Deus. Veja, você vai orar e a sua preocupação não tem que ser que a sua vontade seja feita. Pelo contrário, irmãos. Onde foi que a gente aprendeu a orar assim? Porque foi justamente o contrário, a forma que Jesus nos ensinou a orar. Ele disse, quando a gente for orar, você vai dizer assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja que orar, irmãos, em primeiro lugar, é nos submetermos à vontade de Deus. A oração não é necessariamente para que a gente mude a vontade de Deus ou para que a gente faça com que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Abraão aqui, na verdade, ele está barganhando com Deus, irmãos, mas na verdade os pedidos que ele faz é em favor do próprio Deus. Ele diz, pelo teu amor, Senhor, que o Senhor tem pelo teu povo, pela tua justiça, Senhor, faz isso. Que é justamente a mesma coisa que nós vemos o salmista falar, irmãos, por amor ao teu nome, pela tua justiça, Senhor. E é assim então que ele clama, é assim que ele ora. Veja que Abraão, ele ora, irmãos, ele clama, ele intercede em amor a Deus, em amor ao próximo. Veja que o amor dele é por Ló, pelo seu sobrinho, mas em primeiro lugar o amor dele é a Deus, é a natureza de Deus, é quem Deus é que governa a oração de Abraão. Então, Deus, ele disse então que se ele achar 50 justos dentro da cidade, ele poupará a cidade toda por amor deles. E aí, veja, irmãos, com essa resposta que nós temos aqui da parte de Deus em relação a Abraão, então ele nos confirma de fato isso que o Senhor Deus nos disse, inclusive que nos é dito no Novo Testamento pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus disse que nós somos colocados nesse mundo, que os crentes são colocados nesse mundo como a luz do mundo e como o sal da terra. E veja qual é a função do sal, irmãos. Obviamente, além de salgar, a função principal do sal é preservar, né? Principalmente no tempo onde não existia geladeira, a função principal do sal era preservar, era para que aquela comida, aquela coisa ali que você ia envolver o sal, ele fosse preservado e não apodrecesse. Então, quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser o sal da terra, quer dizer exatamente isso aqui que Abraão está conversando com Deus. Veja, se tiver 50 justos numa cidade de milhares de pessoas, Deus vai poupar aquela cidade por amor daqueles 50 justos. Veja, irmãos, esse é o questionamento que nós devemos fazer nessa noite. Eu e você, nós estamos vivendo uma vida que vai na contramão desse mundo, porque o mundo, ele se entregar aos seus próprios pecados, irmãos. O mundo se entregar nas paixões da sua carne, dar vazão a todos os sentimentos que estão em seus corações. É o normal, é o natural, porque só existe a natureza carnal e pecaminosa no ímpio. Mas no povo de Deus, irmãos, nós devemos ser controlados pela natureza celestial que há em nós, pelo Espírito Santo que nos governa. Então, a forma que nós devemos viver nesse mundo, irmãos, é na contramão desse mundo. É enquanto esse mundo enlouquece, enquanto esse mundo busca a sua própria destruição, nossa forma de viver deve ser uma forma que abençoa, não apenas separa a nossa família desse mundo de modo completo, mas que abençoa também esse mundo, para que esse mundo possa ser preservado, para que em vez de Deus destruir esse mundo agora, e nós sabemos, irmãos, que não há outro caminho, que o mundo será destruído no final das contas, mas o que eu e você nós devemos dizer é que o mundo seja destruído apesar de nós, que o mundo seja destruído na próxima geração, porque em vida nós iremos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que esse mundo não se destrua. Veja, esse deve ser o coração dos santos. Esse é o pedido que Abraão está fazendo aqui, para que Deus preserve toda a cidade. E para que Deus preserve toda a cidade através dos justos que lá
habitam. Mas nós sabemos que na cidade de Sodoma e Gomorra não existem 50 e nem 45 justos. Ou então Abraão continua dialogando com Deus, continua barganhando com o Senhor. Disse mais Abraão, versículo 27, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa, porque Abraão ele está sendo ousado, mas ao mesmo tempo reverente. Perceba que ele está dialogando com Deus, ele está clamando com Deus, ele está pedindo a Deus para que Deus não faça aquilo que Deus já disse para Abraão que vai fazer, que é destruir a cidade. Ele diz, mas eu estou falando com o Senhor, eu sendo pó e eu sendo cinza. Veja, Abraão ele não está dizendo, Deus, cadê? O Senhor não é Deus? Como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? O Senhor não é Deus, o Senhor não criou a raça humana, como é que o Senhor vai destruir agora de qualquer jeito? Não, irmãos, veja que ele argumenta em humildade. Ele não bate no peito, olhando para o céu e dizendo que Deus tem que fazer aquilo que ele está clamando. Ele não está decretando orações aqui. Veja, a gente vê a oração muito parecida com a oração do publicano, do Evangelho de Lucas, quando ele bate no peito, mas ele não consegue nem olhar para o alto. E ele diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sê propício a mim, pecador. É assim também a oração de Abraão. Eu sou pó e eu sou cinza. Eu me atrevo a falar com o Senhor, mas eu sei a minha natureza, eu sei da minha fraqueza, eu sei que eu já sou salvo pela graça de Deus, eu sei que eu não teria direito de pedir para que Deus salvasse ninguém, eu não teria direito para pedir para que Deus salve minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus ele se alegra, esse Deus ele se alegra na salvação de pecadores, que há festa no céu quando um pecador se arrepende, e é por isso que eu clamo ao Senhor, Deus, é para a tua própria glória, Deus. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus responde, não a destruirei, se eu achar ali 45. Então, mais uma vez, irmãos, Abraão argumenta contra o Senhor, e ele diz, e se porventura houver ali 40? E responde Deus mais uma vez, não farei por amor dos 40. E insistiu ainda Abraão, não se ire o Senhor, falarei ainda. Veja, irmãos, ele faz questão de reiterar. Ele não diz, Senhor, eu estou falando aqui, eu estou pedindo aí o que está na tua palavra, então vá lá e faça. Ele diz, eu vou insistir ainda, não se ire o Senhor. Ele clama pela misericórdia de Deus. Ele diz, então, se faltarem também, mas se houver ali apenas 30, e Deus diz, não farei se encontrar ali 30. E continua Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Veja, irmãos, Abraão pede para falar só mais uma vez. E Deus disse que não vai destruir a cidade por amor dos 10. E perceba como é que termina o texto. O texto termina dizendo que não foi Deus que disse, tá bom, Abraão, já me irritei com você, tá bom, você já pediu demais. Veja, o texto termina dizendo que, tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Veja que foi Abraão que acabou com a conversa, irmãos, não foi Deus. É muito interessante isso, porque não foi Deus que disse, tá bom, Abraão, não quero mais conversar sobre esse assunto, você já é muito atrevido, você já tem clamado por muitas coisas, você já tem pedido demais a mim. Não, irmãos, Abraão, ele cessa de falar. E por que Abraão cessa de falar, irmãos? Porque ele clamou a Deus, ele intercedeu a Deus, até que o seu coração descansasse. Até que ele fosse lembrado pelo próprio Deus, que ele pode confiar em Deus, que Deus é muito mais amoroso, muito mais misericordioso do que o próprio Abraão aqui que intercede. Então Abraão descansou no Senhor e voltou para o seu lugar. Ele sabe que pode confiar em Deus. E veja, para isso que serve a oração, irmãos. Pode ser que Deus não faça aquilo que eu e você a gente está pedindo. Pode ser que Deus não responda a oração nenhuma do jeito que nós queremos que ela seja respondida. Mas a oração serve mais do que qualquer outra coisa para que eu e você, a gente possa descansar no Senhor. Para que o nosso coração se acalme na presença de Deus. Como o salmista fala no Salmo 131, a minha alma eu fiz sossegar. Então, irmãos, eu e você, a gente pode descansar em Deus, porque o Senhor é misericordioso. Eu e você, a gente clama, e é muito interessante que a gente vê isso nos salmos, praticamente todos os salmos de súplica. O salmista ele vai começar clamando a Deus, parece que ele está desesperado. Ele diz, até quando, Senhor? Ele diz, Senhor, escuta a minha súplica, ó Deus.
Mas sempre, irmãos, todos os salmos, a não ser o Salmo 88, que é um tema para uma outra pregação, mas todos os outros salmos, o salmista, por mais que ele possa começar angustiado, ele sempre vai terminar confiando em Deus. Esse é o objetivo da oração. A gente sabe, irmãos, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus ele não precisa mudar a sua vontade para que eu e você a gente se sinta feliz. Deus ele não precisa realizar os nossos sonhos. Deus ele não precisa fazer com que eu e você a gente alcance tudo que nós desejamos aqui nesse mundo. Pelo contrário, Deus ele vai ser muito mais glorificado, irmãos, quando nada à nossa volta mudar, mas o nosso coração mudar completamente, porque a gente é capaz de descansar em Deus. A gente poder saber, a gente ser lembrado que ele é o próprio Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado até mesmo na guerra. E você, então, a gente pode confiar no Senhor. Mas veja, irmãos, que esse texto aqui não é a respeito de Abraão. Esse texto aqui não está falando a respeito da preocupação de Abraão com seu sobrinho Ló. Por mais que eu tenha dito isso alguns momentos atrás. Na verdade, esse texto aqui é para que eu e você a gente reflita. A gente possa olhar para Abraão e a gente diga, veja, se Abraão ele demonstra tanto amor e tanta preocupação por essa cidade e pelo seu sobrinho, quanto mais, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele intercede por nós sobremaneira. Quanto muito mais, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nós podemos descansar na sua intercessão por nós e a gente poder ter a plena certeza e paz, irmãos. Não porque Abraão intercedeu por nós, mas porque o Senhor Jesus, ele intercede por nós, ele está à destra do Pai, irmãos. E a Bíblia diz que ele vive eternamente para interceder pelo seu povo. E a intercessão de Cristo, irmãos, ela é maravilhosa, porque Cristo no céu, ele não precisa falar uma palavra para o Pai, para interceder por nós. Veja, a simples presença de Cristo no céu já é a maior intercessão que nós podemos ter. Porque, veja, sempre que Deus ele olhar para o lado, se assim a gente puder falar a respeito de Deus, ele vai ver o seu filho, que ele viu desde toda a eternidade. Mas agora o seu filho tem um aspecto completamente diferente, porque o seu filho se tornou um homem. Porque o seu filho carrega as marcas da cruz e da morte. E ressuscitou e está ali à direita do Pai. Então, todas as vezes que Deus ele olha para o seu filho, ele vai ver as marcas de que o seu filho fez a reparação pelos nossos pecados. De que nós somos justos, irmãos, não porque nós somos perfeitos, porque se a gente for olhar para o próprio Ló aqui, a gente vai ver que ele não era digno nem de ser chamado de justo pela vida que ele viveu, pelas escolhas que ele fez. Mas ele é justo, irmãos, não porque ele é perfeito. Ele é justo não porque a vida dele é completamente santa e maravilhosa. Ele não é justo nem mesmo porque ele educou a sua família nos caminhos do Senhor, porque ele assim não o fez. Mas ele é justo porque Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue para que Ló, com todas as suas imperfeições, pudesse ter plena paz pela intercessão que Jesus Cristo faz por nós à direita do Pai. Amém, irmãos? Que nós possamos descansar no nosso Deus, orar ao Senhor, interceder pelos nossos irmãos, mas ter paz de que a vontade de Deus é melhor, ela é boa, perfeita e agradável.